O Dior se aproxima dessa garota e fala com licença. Com licença. Ele fala que não queria interrompê-la no telefone, mas que ele a viu de longe e achou muito bonita. E ela agradece e vai embora. Ele pede para ela esperar e pergunta se ele não pode falar com ela rápido. E em seguida ele diz com licença, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela, mas ela diz que não tem Instagram. Então ele diz, uau! Ele fala que ela disse que ela não tem Instagram e que tudo bem. E fala que nós vamos ver se isso muda alguma coisa. Ele fala que ela já está voltando e pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. E agora ela se aproxima dele e fala oi. Ele pergunta se ele pode ajudá-la e ela diz sim, então. Ela pergunta o que está acontecendo com ele e ele pergunta como assim o que está acontecendo com ele. E mais uma vez ele pergunta como assim. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que nada e que só estava dando uma volta. Ele pergunta por quê e ela fala que pode mostrar os lugares para ele e pergunta se ela pode dar uma volta com ele. E ele pergunta dar uma volta comigo e ela diz que sim, fala que gostaria de dar uma volta com ele. Ele pergunta por que ele daria uma volta com ela fala porque assim eles vão poder se conhecer. E ele pergunta por que agora ela quer conhecê-lo. E ela fala por quê, mas ele a interrompe e fala que ela estava no telefone que não quis parar para falar com ele. Ela fala que estava no telefone com uma amiga dela e que elas vão ver um filme à noite e que ele pode ir com ela. Ele fala que não sabe se essa é uma boa ideia e ela fala que eles podem fazer uma festa. E ele fala fazer uma festa e diz que sinceramente ela não queria falar e nem sequer olhar para ele. Ela fala que ela está ali agora e diz caramba, o seu carro é muito legal e ele pede para ela se afastar um pouco. Ela fala que sente muito e diz que ele não precisa ser rude. Ele fala que ele só não quer que ela deixe as impressões digitais dela no carro dele. Ela fala que ele não precisa se preocupar com isso, ele fala senão ele vai ter que lavar o carro dele novamente. Ela fala que pode lavar o carro para ele, ele pergunta se ela pode e ela diz que sim. E em seguida diz que ela vai lavar de graça. Ele fala que não sabe sobre isso e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Melissa. Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que o nome dele é Dior. Ele pergunta por que ela está perguntando o nome dele. Ela fala que eles podem dar uma volta e assim se conhecer. Ela fala que vai dar a volta, mas ele pede para ela esperar e fala que tudo isso é muito estranho. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele, mas que depois que ele entrou no carro, ela mudou o comportamento dela. Ela fala que depois de longe, ela deu uma olhada nele e que ela o achou um fofo. Ele pergunta se ela achou isso e ela diz que sim e fala que viu de longe. Ele pergunta se então ele é bonito de longe, mas não de perto. Mas ela diz que isso não é verdade. E em seguida ela começa a rir e ele pergunta se ela acha isso engraçado. Ela fala que só está brincando e ele pede para ela não tocar no carro dele. Ela fala que sente muito e que ela precisa consertar uma coisa na bermuda dela e diz que vai entrar. Ela fala que vai ser rápido, mas ele fala que não é para ela entrar. Ele pede para ela fechar a porta dele e ela diz que vai ser rápido. Ela fala que só vai consertar a bermuda dela e ele fala que não tem nada para consertar. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele fala que vai sair. E em seguida pergunta o que ela pensa que está fazendo. Ela fala que só queria tirar uma foto com o carro dele, mas ele fala que não está vendo ela tentando tirar uma foto. E em seguida pede para ela sair e pergunta qual o problema com ela. Ela fala que ele está estragando tudo, mas ele fala que ela que está estragando. E em seguida ele pede para ela não tocar no carro dele. Ela pergunta se realmente vai ser assim, ele fala que vai ser assim. Ela fala que ele que tentou falar com ela primeiro, ele fala que tentou, mas que ela não quis falar com ele. Ela pede para recomeçar e ele pergunta como assim recomeçar. E ela começa a fingir como se nada tivesse acontecido e ele fala sério? Ela pede para ele não fazer isso e ele pergunta por que não. E em seguida pergunta se ela quis falar com ele mais cedo. Ela fala que só foi uma brincadeira e pergunta se ele não tem senso de humor. Ele fala que ele vai nessa e que não está entendendo o que ela quer. Ela pergunta se ele não quer conversar com ela e ele fala que ela não está levando a sério. Ela pede uma carona, mas ele fala que ela o ignorou no começo. Ele fala
fala que deu uma chance pra ela, mas que ela não levou a sério. Ela fala que só foi uma brincadeira. Ele fala que não foi uma brincadeira, ela fala que foi uma brincadeira. Ela pergunta se vai ser assim, ele fala que vai ser assim. E ela diz que tudo bem. E em seguida ele fala que ela não merece que ele continue falando com ela. O Nair começa o vídeo dizendo que se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal e deixa o like. E em seguida ele diz: caramba, já tô gostando disso. Ele fala que definitivamente ela faz o tipo dele. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele fala que ela é incrível e pergunta qual o nome dela e ela agradece e diz que o nome dela é Joy. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela estava indo, mas ela diz que ele tem um perfume muito bom. E ele agradece e fala que o dia dele está muito melhor depois que ele a viu. Ela fala que ele é muito gentil e ele pergunta da onde ela é, e ela diz que é de Nova Orleans. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que há 6 meses. Ele fala que também se mudou para ali há pouco tempo e que ele veio de Ohio. Ela pergunta se ele está gostando, ele fala que está sendo legal. Ele pergunta se ela está indo fazer algo importante agora, ela fala que na verdade não e diz que só estava dando uma volta. Ele pergunta se ela gosta de baladas, mas ela diz que na verdade não e que ela é mais caseira. Ele fala que também não é muito de festas e que nisso ele é parecido com ela. E em seguida pede o número dela. Ele fala que vai dar para ela digitar. Ela fala que só estava dando uma volta, já que está um dia muito bonito. Ele fala que realmente está e fala que o céu está azul. Ela fala que agora é só ele salvar e ele pergunta se ela tem namorado. E ela diz que não, ele pergunta se não e ela fala que infelizmente não. Ele pergunta por que não e ela fala que não sabe, mas que ela acha que só não encontrou ainda a pessoa certa. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 2 anos. Ele pergunta como ela está lidando com isso, ela fala que está indo bem até agora. Ela pergunta se ele é solteiro e ele fala que é solteiro. Ele fala que depois de conversar com ela, ele gostaria de não ser. Ele pergunta se ela vai à academia, ela fala que não sabe se deu pra ver. Ele fala que deu pra ver que ela é muito bonita. Ele fala que ela está muito bem e que ele conseguiu ver isso. Ela pergunta se ele malha e ele fala que às vezes. Ela fala que eles podem malhar juntos e ele diz que eles podem fazer isso. Ele fala que talvez seja melhor eles continuarem a conversa dentro do carro dele, já que ali está muito quente. E ela diz que pode ser. Ele pergunta se ela já almoçou e ela diz que sim e fala que almoçou na academia mesmo. Ele pergunta o que ela comeu e ela diz que comeu salada. Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz que não tem filhos. Ela fala que ela tem 26 anos e que ela ainda é muito nova. Ele fala que é verdade e pergunta se ela pretende ter filhos e ela diz que sim. E fala que ela pretende ter 2. Ele pergunta se um menino e uma menina e ela diz que pode ser. Ele fala que ele também pretende ter 2 e ela diz que é bom saber disso. Ele fala que gostou do jeito dela e pergunta qual tipo dela. Ela fala que ela gosta de alguém que seja tranquilo e também trabalhador. Ele fala que ele é um cara muito tranquilo e ela diz que adoraria conhecê-lo um pouco mais. Ele fala que eles podem sair para jantar e ela fala que definitivamente sim, e que no primeiro encontro eles vão dividir as contas. Ele fala que gostou da iniciativa dela, mas ele faz questão de pagar a conta. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela faz, ela fala que estuda e que tá na faculdade de farmácia. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 1 ano. Ele pergunta quanto tempo falta e ela diz que falta 3 anos. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que é do ramo da criptografia. Ela pergunta se é verdade, ele fala que é isso que ele faz. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim e fala que fica perto da galeria. Ele pergunta quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que há 6 meses. Ele fala que ela é de Nova Orleans, ela fala que é de Nova Orleans. Ele pergunta se ela já tem algum plano para agora e ela fala que não e diz que ela está livre. Ela pergunta se ele tem, ele fala que não tem plano e que talvez eles possam fazer alguma coisa. Ela pergunta o que ele quer fazer e ele fala que gosta de atividades ao ar livre. E em seguida ele fala que ele está com fome e que ele vai para o restaurante e pergunta se ela quer ir com ele. E ela diz que sim.